E dando continuidade às entrevistas com os candidatos a prefeito de Santos, eu converso com o Bayard Ambuzeiro, do PTB. Obrigado pela participação. Eu que agradeço o espaço. Bayard, Ponta da Praia reestruturada, Gonzaga também, Praça Independência, adjacências. Mas os bairros que ficam do VLT para trás precisam de um carinho maior da administração. É isso mesmo? Sem dúvida alguma. Entretanto, é bom ressaltar de que dinheiro não cai do céu. Então, é necessário de que os investimentos privados sejam muito bem-vindos e precisa ter um bocado de imaginação, evidentemente, para que nós possamos cobrar outorga onerosa. Para quem não sabe o que é uma outorga onerosa, por exemplo, até alguns tempos atrás, quando o mercado estava mais aquecido com relação ao comércio, quando você ia alugar uma loja, um imóvel, alguma coisa, normalmente o proprietário pedia uma luva para depois então receber os aluguéis. A outorga onerosa é mais ou menos assim: o sujeito, para empreender, para fazer um empreendimento de porte, etc., ele vai pagar uma outorga onerosa que se assemelha a uma luva. E esse dinheiro, evidentemente, ele será, não seria condicional, ele será utilizado num fundo que a gente pretende criar exatamente para minimizar esse problema das palafitas, minimizar essa situação dos menos favorecidos. Agora, tem uma série de medidas que devem ser tomadas e eu pretendo tomar todas elas com relação à produção de dinheiro e à cobrança daquilo que o município é credor, mas isso ao longo do programa você vai perguntando, eu vou dizendo a você. Mas, na verdade, o que nós precisamos fazer é gerar emprego, cuidar das pessoas, porque realmente isso é uma coisa que realmente nos choca. Eu tenho 60 anos de vida privada como empresário, de um modo geral, não é? Então, eu acho que nada melhor do que um empresário passar pela prefeitura, porque nesses últimos 15, 20 anos não tivemos nenhum oriundo da iniciativa privada na administração pública. Porque o dinheiro do povo, o patrão é o povo, o dinheiro do privado, o patrão é ele. Então, cuidar do seu dinheiro já é doloroso. Imagine cuidar do dinheiro do povo. Beleza. Educação. A gente teve um problema da Covid, né? Muitas crianças acabaram ficando sem merenda e sem cesta básica durante esse período. Muitas crianças também tiveram dificuldade de acessar a internet e poder estudar de forma remota, né? Principalmente nos bairros mais afastados. Isso é um problema sério que aconteceu, que a gente viu praticamente na pandemia. Quais as tuas propostas, bem rapidamente, tuas propostas para a educação? Bem, você sabe que hoje em torno de 45% da educação fundamental ela está na iniciativa privada, são as escolas particulares. O que sobra, a prefeitura, sem dúvida alguma, tem algumas escolas em condições, o ensino é regular, mas nós temos ainda 7 mil alunos da Fundamental ainda que estão nas escolas estaduais. O que nós pretendemos fazer é trazer esses 7 mil alunos para a escola municipal e fomentar o período integral. Eu quero ser padrinho desses 7 mil que estão lá no Estado, vamos fazer um convênio com o Estado, aproveitar o corpo docente, reestruturar tudo isso e fazer com que as crianças... E ainda na grade, nós temos que botar educação física, fazer e ensinar um hino nacional, os hinos da bandeira, cantar antes de entrar na escola, antes de começar a aula, etc. Levantar um pouco mais o patriotismo dessa molecada toda, né? Que é muito importante. Hoje você pega um garoto, canta o hino nacional, ele não sabe. Perfeito. Vamos lá. Uma questão que foi bem debatida, foi falada nos debates, enfim, né? A obra da nova entrada da cidade, né? Ela previa melhorar o trânsito e ao mesmo tempo acabar com as enchentes. As enchentes a gente sabe que não acabou, né? Hoje tivemos chuvas agora, foi uma loucura. Aí o trânsito a gente vai ver no final do ano praticamente. Como é que você acha desse empreendimento? Bem, o problema é o seguinte, tudo faltou planejamento físico e financeiro. O projeto, eu não sou engenheiro, minha formação é direito e administração de empresa, mas de qualquer maneira eu acho que há erros fundamentais com relação a esse assunto. Agora, o mais
crítico, digamos. A prefeitura tomou um empréstimo milionário. Esse empréstimo, em 20 anos, vai custar 1 bilhão para nós que pagamos imposto em Santos. E eu acho que poderiam ter aproveitado melhor o contato, já que o prefeito é do PSDB e o Alckmin também, na época, firmaram um contrato com a Sabesp, onde o município perdeu 1 bilhão de reais. Você não acha que 1 bilhão de reais poderia resolver o problema das enchentes, inclusive de toda essa parte da Zona Noroeste com relação ao saneamento, enfim, tudo aquilo que é preciso para resolver o problema? Lógico, nós temos aí, obviamente, que tínhamos que fazer um acordo com São Pedro, né, já que nós estamos, a Zona Noroeste está abaixo do nível do mar. Mas eu, por exemplo, tive contato com uma empresa holandesa que interessou-se em fazer a obra da Ponte da Praia, do nosso projeto, que é absolutamente privado. E você quer melhor ensinamento do que os Países Baixos, que são os holandeses, para discutir esse assunto e dizer o que nós podemos fazer com relação à Zona Noroeste? Perfeito. Questão de saúde, né? Hoje nós temos as OS praticamente comandando a área da saúde em Santos. Como é que você avalia essas OS? Algumas em casos de escândalos, inclusive, né? No Brasil inteiro. Como é que você avalia isso? Bom, você sabe que a OS não recolhe para o IPREV, né? Sim, a OS sim. é contratada, então o funcionário público perde 2 vezes. Perde a oportunidade de se reciclar e trabalhar no lugar da OS e, ao mesmo tempo, perde por não ter o seu caixa do IPREV reforçado. Então, eu acho que, além do que, as OS cobram por paciente o dobro do que cobra, por exemplo, a Santa Casa e a própria Beneficência Portuguesa, que são hospitais beneficentes, não é? Sim. Então, a OS eu acho que são essas invenções que aqueles que estão no poder sempre se aproveitam de algumas facilidades, muitas vezes até para algumas atitudes não muito republicanas. Perfeito. Parque do Emissário foi demolido, foi judicializado, está lá agora. Já estava pronto, foi botado abaixo, agora para a questão do incinerador, agora vamos aguardar decisão judicial, ou seja, o próximo prefeito, se for o senhor, vai ter que segurar essa bucha aí. Você sabe que isso é uma prática de todos os políticos em final de mandato que querem mostrar serviço, começam a inventar a obra, né? Você pega a reforma do Coliseu, quanto tempo? Já está na 3ª ou 4ª, sei lá, não é? A reforma do Guarani, quer dizer, pintar sarjeta. Nós temos... agora, essa do emissário, honestamente, eu não sei nem o que falar a respeito desse assunto, porque é uma vergonha tamanha que vai ficar lá, aquilo lá. Como é que nós vamos resolver? E não é nada de extraordinário você, sabe, fazer as coisas... Tava pronto, né? Tava pronto. Exatamente. O que a gente vai falar do emissário? Honestamente. Vai falar o quê? Tem que refazer tudo. Vai se gastar dinheiro? A troco do quê? Onde é que está o dinheiro? Todo esse dinheiro que se gasta inutilmente, ele faz falta lá para minimizar a situação das palafitas. Verdade. Vamos lá. Baiari, transporte público em Santos, né? Falam que é o transporte melhor da região, né? Mas você vê dessa forma? Como é que é? Não, eu não vejo dessa forma, até porque o transporte público em Santos é caro. E se eleito eu vou subsidiar, porque existe uma lei municipal engavetada que o prefeito bem poderia subsidiar o transporte público na ordem de 154 milhões nesses últimos anos, tá certo? E ele não usou esse dinheiro para beneficiar aquele que, lamentavelmente, ainda tem que usar o transporte público. Subsidiar, consequentemente, é baixa tarifa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Final, lógico, baixar a tarifa, porque ela é muito cara. Ou seja, você vai complementar o que é... Não estou fazendo mágica nenhuma, tem uma lei. Os recursos oriundos do IPVA e outros recursos que advêm aí da própria do município com relação ao sistema viário, está lá a lei, não usa porque não quer. Ou tem outras funções, pintar sarjeta ou embonecar alguma coisa, para mostrar que está fazendo alguma coisa. Na área social, um problema muito sério em Santos,
né? Não só nas áreas mais carentes, como também na rua, né? A gente vê muita gente em situação de vulnerabilidade na rua. Você tem algum projeto para essa área? Olha, Raton, eu inclusive fui meio infeliz numa colocação, numa outra emissora que eu dei uma entrevista, que eu disse que eu quero acabar com o morador de rua. Só pegar o início da frase, né? Não era nesse sentido que você está... Não é nesse sentido, evidentemente. É lógico, nós vamos ter que assistir esses moradores de rua, mas com um acompanhamento de perto de uma indução para que ele venha trabalhar. Nós vamos ter que gerar algum tipo de serviço, algum tipo de emprego para que ele possa, evidentemente, levantar a sua autoestima, não é? E ele se tornar uma pessoa que contribua alguma coisa com o município, na pior das hipóteses, contribua até com a despesa que ele está causando ao município, pela assistência social, pela comida mesmo, etc. Esse pessoal vem para cá porque Santos é uma cidade maravilhosa, né, Raton? Nós temos um clima ameno, nós temos água na praia, os jardins, não é? Então, a gente sabe que alguns municípios circunvizinhos, e às vezes até alguns mais distantes, eles vêm e colocam esse pessoal aqui porque não consegue resolver o problema na sua cidade. Mas isso está na nossa pauta, tá entendendo? Eu acho que... E engraçado que eu, por exemplo, circulo bastante, porque eu ando bastante na praia, fazendo exercício, etc. Mas o que de certa forma me choca é que a prática do uso de entorpecente, cada dia que passa, aumenta mais. E a gente vê muito morador de rua usando entorpecente. E o pior é que a gente vê também, num determinado horário, já jovens fazendo isso. E no meu tempo, mulher passava longe desse tipo de coisa. Hoje eu vejo meninas fazendo uso de maconha, etc. Poxa, nós estamos mal nesse aspecto. Nós temos que ser um pouco mais forte com relação à proibição de uso de entorpecente. Não, a maconha serve de remédio. Não serve de remédio coisíssima nenhuma. Eu acho que maconha é o princípio de um entorpecente mais forte, etc, etc. Aí você vai ver aí o que nós temos aí de pessoas vitimadas com tóxico, que difícil de recuperação e caro para a sociedade, né? Porque além dele não trabalhar, ele dá despesa, porque você tem que recuperar, uma questão social você tem que recuperar. Cobranças com relação ao governo estadual e federal. A gente vê muito nessa época, o governador vem aqui comer pastel no Carioca, faz aquela foto bonita e a gente não vê cobrança depois. O que você pretende como prefeito? Eu sei que a polícia é comandada pelo governador, mas é um caso de polícia. Por exemplo, a cidade tem um crédito do DAD de 250 milhões de reais e que o prefeito só não foi acusado de prevaricação e não entraram com um processo de impeachment contra ele porque a Câmara está tudo do lado dele. Mas imagine, você ser credor de 250 milhões do DAD nesses últimos 6, 7 anos, o DAD representa 40 milhões por mês que o governo tem que trazer. São 250 milhões, meu Deus do céu, é mais da metade do empréstimo que a prefeitura tomou para fazer a entrada da cidade. Comigo, paga, ou dá ou desce. Se não pagar, vai para o judiciário. Beleza. Outra questão muito difícil, déficit habitacional, né? Em Santos, enfim, centro, né? Tem como resolver isso? Bom, é óbvio que você num passe de máscara, num estalar de dedo, você não vai resolver déficit habitacional. Sim, porque lógico. Nesses últimos 20 anos, os prefeitos que passaram por Santos, como eu disse, você falou muito bem, sempre praia, 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 porque a praia realmente e toda a área leste da cidade, Porto e etc., é uma ferramenta para que você angarie dinheiro para você poder fazer isso. Agora, com um orçamento de 3 bilhões e 400 para o ano que vem, não é? Uma dotação orçamentária para a Câmara de 122 milhões, que é maior do que o orçamento de 450 cidades do estado de São Paulo. Se tivessem olhado esse aspecto do déficit habitacional com um pouco de carinho, criar um fundo, todo ano botar um pouquinho de dinheiro e ir prevendo, mas a justificativa é que não tem área para fazer isso, etc.
área até tem. Agora, obviamente que na parte insular ainda existem algumas áreas que possam ser utilizadas para isso. Porque a área mais nobre, evidente, não é? Eu acho que é meio difícil, porque o chão é muito caro. Mas nós temos o centro da cidade para fazer isso, nós temos ali a Vila Nova, nós temos o Paquetá, nós temos áreas que possam ser transformadas até em condomínios para idosos, que, aliás, um dos meus temas e compromisso assumido é criar a Secretaria do Idoso, não é? Então, jeito a gente tem, é preciso saber separar o que é velho e o que é histórico. O que é velho, com o perdão da palavra, tem que botar no chão mesmo, tá entendendo? Desde que não sejamos nós, né? Porque eu já vejo que você também tá com o cabelinho branco, né? Tô bastante. Você acabou de falar do centro, né? Você tem planos para o centro? Porque Tenho. Você precisa retomar o centro, né? O centro, olha só, ele está todo urbanizado. Você tem calçamento, você tem água, você tem luz, você tem tudo que já praticamente feito para que você possa edificar prédios com... Tem imóveis, inclusive, que devem mais IPTU do que... Não, sem dúvida alguma. Eu, particularmente, não devo IPTU, mas eu sou vizinho ali do Pelé. Nós temos um armazém, ele tem de um lado e eu tenho do outro. Sim. E nós vamos fazer, vamos reformar isso aqui, vamos restaurar, etc. Restaurar para quê? O valor comercial de um prédio desse não chega a 1/3 do que você vai gastar para restaurar. Pelo amor de Deus, e não tem nada de histórico nisso, né? Então é preciso separar. Chamar os proprietários dos ditos imóveis do Centro Velho e negociar, ver o que é possível para a gente edificar moradias na faixa aí do Minha Casa Minha Vida, que gira em torno de 100 a 130, 140 mil reais, e você começar a minimizar o problema das palafitas, a minimizar esse déficit de imóveis. Sem contar que morando ali, tudo muda, né? O comércio volta para lá, lógico, volta atrações culturais, né? Volta tudo para lá. Porque, olha só, transporte hoje, por exemplo, na minha empresa, tem funcionários que levam 1h30, quase 2 horas para chegar no trabalho. Você vê que sacrifício que o cara faz? Ou ele tem que vir de bicicleta, evidentemente, e já chega lá meio baleado, tá certo? Mas qual é o ideal? Você ter a escola próxima do aluno, da moradia, evidentemente, e melhor ainda se você tiver o seu trabalho também próximo da onde você mora. Qualidade de vida. Qualidade de vida, evidente, não é? Então, eu tive, num passado não muito distante, uma filial nos Estados Unidos, onde eu frequentava muito, eu ia mais ou menos 4, 5 vezes por ano, ficava lá com meu sócio, e isso, eles estudavam numa escola, hoje estão já na universidade, mas estudavam numa escola em Doral, é um distrito próximo de Miami. Então, uma das melhores escolas da Flórida. Aí eu fiquei sabendo o seguinte, as pessoas nos Estados Unidos, eles obviamente procuram morar perto das melhores escolas que existem em função da qualidade, ou seja, então aqui é impossível fazer isso. O sujeito mora na ponta da praia, vai estudar numa CUC, ou mora numa CUC, vai estudar não sei aonde. É muito difícil. Da última pergunta, a relação... a Prodesan e outras autarquias. Qual os teus planos para a Prodesan? Olha, gente, o problema é o seguinte, eu respondi esta pergunta para um colega seu, que é o Nicolau Obeide, lá da CDL, e eu respondi da seguinte maneira. Nicolau, você é comerciante, você tem uma loja, você abre uma filial aqui, sei lá, num outro bairro, e você, o primeiro ano, você tem prejuízo, má gestão. Segundo ano, você tem prejuízo, má gestão. No terceiro ano, o que você faz? Ele respondeu. Falei, eu fecho. Falei, bom, então a minha pergunta está respondida. O que acontece? Você imagina de que as 3 empresas municipais, que é a CET, a Coab e a Prodesan, acumulam um prejuízo perto de 2 bilhões de reais? Nós temos tudo isso levantado, está no portal da transparência. O meu parceiro é mestre em levantar essas coisas todas. Nós não estamos com brincadeira. Eu não saí da minha zona de conforto. Eu estou aposentado, eu tenho uma empresa com 300 funcionários,
Graças a Deus não mandei nenhum embora na época do Covid. Estamos amargando prejuízo, mas faz parte da minha cidadania, do meu entendimento com relação à parte social, fazer esse tipo de coisa, porque eu constitui família aqui. Ganhei meu dinheiro aqui, estou confortável, não sou milionário, como as pessoas falam, mas eu estou confortável, não é? Então, eu estou há 60 anos na iniciativa privada e o que eu estou pretendendo fazer é devolver parte daquilo que eu ganhei, e a minha experiência, sobretudo, desses anos todos de vida, porque eu comecei cedo, eu sou filho de uma família humilde, meu pai era funcionário público do Estado, aposentado e etc. Então, o que eu pretendo fazer é exatamente trazer minha experiência para o município e descompromissar de qualquer conluio, qualquer condição. Eu não tenho, nossa chapa é uma chapa puro sangue, nós temos o Valmir, que é o campeão da resistência, são 2 bicampeões que nós temos aqui em Santos. Um deles é o Valmir, bicampeão mundial de ultramaratonismo, e o outro é o glorioso Santos Futebol Clube, que é o meu time do coração, né? Perfeito, muito obrigado pela sua participação, viu, Roberto? Muito obrigado. Eu que agradeço o seu espaço. Obrigado. Até as eleições, eu e também o jornalista Jefferson Marques comandaremos as entrevistas com os candidatos às prefeituras da região. Você pode conferir no site do Diário do Litoral e também nas redes sociais do jornal. Se você é candidato, entre em contato e agende a entrevista. Diário do Litoral, informação é tudo. Tchau.